Olá, mãe! Estamos aqui para mais um Papo de Mãe que Ora. Segunda temporada, não é isso, meninas? Começando de novo? Estamos de volta, né, tia? Estamos de volta. E muito animadas. E olha, nós já queremos ir agradecendo quem está nos recebendo aqui, né? Estamos diretamente de Curitiba com a TV Evangelizar. E o nosso papo hoje é sobre mídias sociais, internet, homework. Falar nisso é uma realidade da nossa vida, não é? E aí, nós queríamos conversar com você como que isso impactou a sua vida. Para os seus filhos, fez diferença? Esse negócio de trabalhar em casa, de uma hora para outra, mudou a vida de vocês, meninas? Totalmente, né? Uma nova realidade, né, Uma tia? nova realidade. É sobre isso que nós vamos conversar. O que a gente observou? Que, de repente, fomos atropelados pela pandemia. E a pandemia acelerou o processo da internet, o processo das redes sociais, mas mais importante do que isso, impactou as nossas relações. Não é isso, Cris? É isso, tia. E assim, infelizmente, os nossos filhos não têm maturidade. Maturidade para tanta exposição nas mídias, né? YouTube, TikTok. Eu, por exemplo, tenho um filho de 12 anos e para mim está sendo um grande desafio, né? Porque a gente tem que controlar muito a intensidade aí que eles estão nessas redes sociais e o que eles estão vendo, né? E infelizmente, como eles não têm maturidade para isso, tem causado nos nossos filhos o quê? Né? Eles estão muito impacientes, né? Nós estamos tendo dificuldade de dialogar com eles, eu estou tendo dificuldade de colocar meu filho na mesa para dialogar, então eles estão querendo tudo para ontem, né? Então assim, isso está trabalhando nos nossos filhos um egoísmo, né? E uma falta de paciência muito grande. Então nós mães temos que ficar muito atentas, né, Camila? O que nós temos que fazer como mães aí para evitar esse tipo de problema? Isso tem me tocado muito, que você está falando com a gente agora aí de maturidade, né, dos filhos. Mas muitas vezes, como nós mães, não temos tido essa maturidade também. E nesse momento, quando eu mesmo, quando me pego nessa questão aí da falta de maturidade para lidar, eu tenho dividido isso muito com Deus, para Deus me dar o dom do discernimento, porque qual o ponto ideal? Se eu tiro minhas filhas da rede social, eu deixo elas fora do contexto, elas ficam excluídas, né, do grupo que elas convivem na escola, das amizades. Eu não posso falar, não, minha filha, você não vai ter o WhatsApp mais, porque eu vou excluir ela do grupo. Você não pode ter Instagram, mas qual que é o ponto ideal? Então eu tenho realmente entregue muito isso nas mãos de Deus, porque eu e Deus, a gente tem que ir descobrindo isso junto, porque é uma realidade nova para mim. Quando eu era criança não existia isso. Eu ainda morava lá na roça, né, tinha que distrair com outras coisas. E também tenho que me policiar, porque é muito cômodo para mim também, na hora que eu quero dormir, na hora que eu quero sair com as minhas amigas, jantar, trabalhar, falar, toma aqui o tablet, vai para o YouTube, né? É uma válvula de escape muito perigosa para nós pais. Então, esse ponto de equilíbrio, eu acho que a gente tem que parar para refletir o tempo todo, pausar, aquela coisa, respira fundo, para poder achar o ponto ideal e muita oração também, porque é tentador, é uma tentação a comodidade que se oferece para a gente. E fora essa tentação, A tia só fechar ali, porque é importante para você, mãe, estar ligada nas armadilhas, porque a Camila trouxe para nós as armadilhas das redes sociais. Qual é a primeira armadilha que ela falou? O comodismo, né? Porque é cômodo para os pais. O segundo, os filhos acabam se divertindo. E terceiro, você acaba deixando a criança, como a Cris falou, impaciente. fora o vício nos jogos, que a gente acabou não falando dos games, né, gente? Que essa realidade virtual, os games são muito reais. Os nossos filhos conversam com os amigos, eu não sei vocês, mas lá em casa parece uma doideira. Eles gritam, eles brigam. Então, isso também causa uma dependência nessas crianças. Eles vão para dentro do quarto escuro, né? Isso causa uma depressão e aí vai vir um monte de coisa aí também, né? Emocionais, tanto que estão correndo nas nossas crianças, né? Uhum. Uma outra coisa que é importante a gente trazer aqui, que é uma armadilha para os pais e que muitas vezes a gente conhecia os amigos dos filhos.
Então, você tem aí o grupo da escola, o grupo do beach tênis, né? Você tem os diversos grupos. E aí, o que acontece? Você sabe quem é o pai, quem é a mãe. E aí, vocês já tiveram uma experiência do filho estar conversando com alguém que vocês não sabem quem é? Eu tive porque as pessoas adentram dentro da tua casa sem você saber, né? As pessoas entram sem você saber quem é, quantos anos tem, qual é a real vontade, se é jogar mesmo, se é uma outra coisa, né? Então a gente vê que é uma realidade muito grande. E tem uma outra coisa, tia, essa hiperexposição dos nossos filhos na mídia, essa hiperexposição da gente mesmo na mídia, essa falsa realidade que a internet traz, quanta depressão, quanta vontade de você ter uma felicidade que é uma felicidade alheia. Quanto mais se posta, quanto mais as pessoas postam, mais você vê a infelicidade por trás das câmeras, né? Então a gente traz também uma sociedade doente, porque você procura a felicidade o tempo inteiro e a felicidade o tempo inteiro não existe, né? Então, é uma coisa difícil que a gente está lidando, as fake news estão chegando dentro da nossa casa, a gente não para nem para procurar, mas se aquilo é verdade, você já passa, né? Vai passando para cima, para cima. E a internet é muito boa, mas ela destrói. Nós falamos muito do período de pandemia, das mães estressadas, porque todo mundo ficou no mundo novo, né? O novo normal que nós chamamos. Pós-pandemia, como é que ficou os filhos nessa pós-pandemia? E lembrando, né, Camila, voltando aqui no papo também, você ia dizer que teve experiência, né? Eu tive, porque é uma insegurança, porque esses amigos virtuais a gente não sabe nem mesmo se eles estão se identificando de forma verdadeira. A minha filha, via jogo, começou a conversar com uma amiga de Portugal e que dizia ter a idade dela. Eu fiquei bem preocupada e realmente não sabia o que fazer, não tem como fazer isso. Então eu tive que ser drástica, às vezes a gente tem que ser drástica, está proibido o jogo, vamos deletar isso daí. Porque minha filha tem 12 anos, então às vezes a gente tem que usar a autoridade de mãe, mesmo que isso cause um desconforto, né? Um desgaste. Algumas vezes vai causar. Mas o nosso poder de resolução ali, de desvendar as coisas, o que parece muito fácil, fala, não, vou jogar no Google, vou jogar no Instagram, vou pesquisar quem é. Não, porque o poder de disfarce do mundo está muito grande também. Isso virou um novo normal, os disfarces. Então, isso é uma grande armadilha para nós, onde às vezes a gente precisa ser drástica. Lógico que varia de acordo com a idade, com a realidade de cada pessoa. Se eu fiz certo ou errado, também não sei, tia, é isso, né? A gente vai tendo que descobrir como agir nessa nova realidade. O tempo todo os desafios vão se apresentando. Mas, filha, o que é certo é usar a autoridade paterna com sabedoria, porque antes o que você disse, você tem conversado com Deus e pedido o discernimento de Deus, não é isso? É isso. Então, e outra coisa, porque muitas vezes os pais abrem mão da autoridade e a hora que você diz isto não pode, é importante. A dose é que separa o veneno do remédio. Então, é isso que, como mães, nós vamos ter que aprender. Não é isso? Mas eu tinha esquecido de fazer esse fechamento. Voltando, então, à pós-pandemia. O que sobrou depois da pós-pandemia? Porque se a gente parar, nós acostumamos a esse mundo virtual. Por exemplo, como profissional, eu passei a trabalhar em casa. Cris passou a trabalhar em casa. Aline, meio a meio, né? Camila, por ser médica, teve que parar, né? Houve um período aí de parar. Mas nós nos acostumamos a ficar de short, de camisola, né? E, ao mesmo tempo, num barulho de crianças. Não é o meu caso, mas eu sei que é o caso de vocês. E, de repente, nós voltamos à vida chamada normal. Voltamos à vida normal ou não? Não. Vocês acham? Eu também acho que não. Por que não? Ainda não. E eu acho que nem vai voltar, viu, tia? Eu acho que essa realidade veio para fazer A gente está num tempo de mudança, né? E a internet, se a gente for ver, ela não foi de tudo ruim, né? Ela adiantou muitas coisas para a nossa vida. Então, eu acho que a gente vai ter que achar esse ponto de equilíbrio. O normal não volta mais. Né? Assim, a gente vai ter que saber aonde nós vamos pegar a internet e levá-la para o caminho do bem, não deixar ela levar para o caminho do mal. E você trouxe uma coisa, né, Aline? Porque existe mudança de
ano, mudanças e mudança de era. Nós estamos vivendo uma mudança de era. E por ser mudança de era, nós não estamos preparadas para viver, então nós vamos ter que aprender. Então, o que eu vejo? Que nós estamos no mix. Qual é o mix? O que nós aprendemos? No nosso caso, mães que oram, nós aprendemos a chegar a um público imenso com as lives, com o texto, com as reuniões pelas plataformas, a plataforma a história da igreja, ou seja, nós conseguimos falar com a variedade de pessoas que a gente não falava. Não só falar, tia. Trazer a paz para dentro da casa das pessoas com aquele texto que a gente teve. Então, você vê que tudo tem uma coisa boa, né? Porque dentro de uma pandemia, a gente conseguir fazer o texto, levar tantas mães a rezar com a gente, aquilo trouxe uma tranquilidade para as mães também. Vocês concordam? Eu acho que a mensagem bem importante disso tudo aqui, né? A gente está falando com as mães sobre os filhos, é a gente tomar consciência realmente da nossa responsabilidade com essa arma que a gente tem na mão, que é o mundo digital. Que pode ser uma arma de amor, de evangelização, de informação para os nossos filhos, né? Usarem isso para fazer pesquisa da escola, se informarem, né, sobre o mundo, cursos, né? Diminuiu aquela questão de deslocar, até a parte financeira, que às vezes a pessoa tinha que deslocar, ir longe para fazer um curso, para aprender alguma coisa. Hoje isso pode estar na sala da sua casa, mas a gente está muito atento para o outro lado e para o exemplo que a gente está dando. Porque se nós estivermos ali refém do mundo digital completamente, isso vai ser o normal para os nossos filhos. Porque o natural é que exista a fé em nós. Nós pais temos essa responsabilidade da fé natural dos filhos em nós. Então, cuidado com o exemplo que você está dando, é o cuidado que eu tenho com o exemplo que eu estou dando e todas nós, né? E ter consciência da arma que a gente tem na mão. Não virarmos refém disso. E é bonito isso, né, Camila? Porque você está trazendo uma coisa importante para nós pais, o cuidado. Nós precisamos de estar atento com o que está acontecendo. E o que era um ambiente restrito passou a ser o céu é o limite. E esse céu e o limite depende da gente estar atento. Quero te fazer um convite, mãe. Assuma a sua posição. Venha e chega juntinho com os filhos. Sabe por quê? Porque eles estão aprendendo. E nós também. Nós precisamos achar a linguagem que possa tocar o coração dos nossos filhos. E na preparação para esse programa, a gente conversou muito dos filmes que estão acontecendo e da linguagem. Quando você diz é careta, isso não é legal, você muda a cabeça. Então, abra seu coração. Só que para isso a gente vai precisar da ajuda do Espírito Santo, porque sozinha a gente não consegue, não é verdade? É verdade. Com certeza. Então, coloque a mão no seu coração e peça mesmo ao Senhor a graça. Senhor, nós queremos te pedir a graça mesmo de derramar sobre as nossas mães, sobre os pais também, toda a sabedoria do Espírito Santo, para que eles possam, nesse novo normal, saber como se conduzir. Sabe, Senhor, lembrando lá de Nazaré, de Jesus, Maria, José, tenho certeza que tanto José quanto Maria tinham dúvidas de como conduzir o Deus, como conduzir esse presente que Deus tinha colocado na mão deles. Nós também, Senhor, temos dificuldade de conduzir os nossos filhos. E aí, Senhor, juntamente com essas mães que estão nos ouvindo, nós queremos te pedir, venha Espírito Santo, venha Espírito de Deus, ensina-nos a ser mãe. Ensina-nos, Senhor, a lidar com este novo mundo da internet. Mas queremos te pedir também que todas as casas que estão nos ouvindo neste momento, que seja derramado o Espírito Santo para que possa, juntamente com as mães, receber o Espírito Santo também os nossos filhos, com toda a autoridade. Levanta a sua mão, mãe, que nós que estamos aqui, e vamos abençoar as nossas casas. Vamos pedir o Espírito Santo para os nossos filhos, porque com o Espírito Santo poderá descer o dom do discernimento. Dai aos nossos filhos
o dom do discernimento. Obrigada, Senhor, por todo esse momento que nós vivenciamos. Amém? Amém. Coisa boa poder partilhar com você. Obrigada, TV, que permite que a gente leva as angústias de mães novas e mais velhas também até vocês. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo, hein? Até o próximo, nós esperamos. Até daqui a pouco. E eu quero agradecer vocês, né, por partilharem isso comigo, me ensinarem todos os dias, né? É tão bom, né, Camila, a gente fazer isso? Pois Umas é. aprendendo com as outras.